apontando os fundamentos de fato, os fundamentos legais que servem de base para o ato final, sob pena de nulidade. Reforçando, muito importante esse princípio no âmbito do direito administrativo, porque com isso são protegidos os interesses dos administrados, quer para mostrar aos administrados o acerto da decisão, quer para proporcionar a eles elementos para que possam se insurgir contra essa decisão, recorrendo então à própria administração pública, para que ela reveja o seu ato, ou então, não se conformando no âmbito administrativo, ele vai se socorrer junto ao Poder Judiciário. Princípio da gratuidade. Esse princípio decorre do artigo 2º, parágrafo único, inciso 9 da lei, proibindo a cobrança de despesas processuais, salvo quando houver orientação diversa em lei. Com isso, o que se quer evitar é que o processo administrativo seja a causa de um ônus para o administrado. Portanto, em regra, como a administração pública é uma das partes do processo administrativo, não se justifica a mesma onerosidade, que tem um processo judicial. 7º, princípio da participação popular. Esse princípio é inerente à ideia de Estado democrático de direito e prevê a participação dos cidadãos no controle e na gestão da administração pública. Assim, no artigo 31 desta lei, está prevista a consulta pública toda vez que o assunto tratado no processo administrativo for de interesse geral. Qualquer um de nós que queira examinar os autos pode fazer, ou seja, pode examiná-lo, inclusive tendo o direito de oferecer alegações escritas para obter uma resposta da administração pública. Outra forma também de participação popular ocorre nos casos em que é aberta uma audiência pública, a critério da autoridade administrativa, toda vez que se tratar de matéria relevante, conforme consta também no artigo 32 da mencionada lei. Vejamos um exemplo, que não está aqui especificamente na lei, mas que está na Lei de Licitações. No caso da Lei de Licitações, sempre que um contrato a ser realizado for acima de determinado valor, ou seja, envolver um valor muito alto, é obrigatória a audiência pública em que se convocam os cidadãos a promover debates sobre a questão. Por fim, a lei ainda prevê, no seu artigo 33, a participação dos administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas. Vejam o quanto é importante a participação da coletividade nos processos administrativos que envolvam diretamente os interesses públicos, motivo pelo qual a lei buscou assegurar de várias formas uma certa ingerência do cidadão no controle da atividade administrativa. 8º, princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade está previsto no artigo 2º, parágrafo único desta lei, que regula o processo administrativo. Esse princípio assume grande importância quanto às decisões administrativas, uma vez que o poder público é proibido de impor qualquer obrigação ou sanção em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Assim, vamos dar um exemplo. Se é instaurado um processo administrativo a pedido de um cidadão para que fiscalize determinada padaria, vamos supor, a padaria Pão de Ló, haja vista que lá na padaria Pão de Ló não estão sendo observadas as normas de segurança. O fiscal se dirige até o local e notifica o proprietário, para que este, em determinado prazo, se enquadre nas normas exigidas. Caso o proprietário não atenda, aí sim cabem outras sanções mais rigorosas, que vão até mesmo à interdição do estabelecimento. Não poderia, portanto, a administração pública, através desse fiscal, interditar desde logo a padaria se, por exemplo, constatasse que um só dos extintores de incêndio estaria com prazo de validade expirado. Onde é que estaria aí a proporcionalidade da medida?
Por isso é que as medidas impostas pela administração pública devem ser bem adequadas ao caso. São esses, portanto, alguns dos princípios mais importantes relativos à matéria, porque auxiliam na compreensão maior do estudo. E não se esqueçam de sempre buscarem compreender o sentido maior desses princípios, porque eles contêm regras que orientam todo o estudo da matéria. E ainda que não se saiba especificamente o teor da lei, a lembrança desses princípios ajuda e muito a interpretar corretamente as questões que são formuladas. Quais são as fases do processo administrativo em âmbito federal? Pessoal, acompanhem o quadro que vai aparecer na tela. Para todos os processos administrativos, há ao menos 3 fases: instauração, instrução e decisão. A Lei 9.784 de 89 não estabeleceu qualquer rito rigoroso a ser seguido, mas apenas menciona regras que devem ser observadas nessas fases. Vamos então esquematizá-las para poder melhor compreendê-las. Primeiro, a fase de iniciativa ou de instauração. Quem é que pode iniciar o processo administrativo? Bom, a resposta vocês já têm que saber, porque tratamos bastante desse tema agora mesmo. Só para reforçar, ele pode ser iniciado tanto pela administração pública, isto é, pode ser iniciado de ofício, quanto pode também ser iniciado pelo próprio administrado. É o que dispõe o artigo 5º desta lei. Em seguida, verificamos aqui o artigo 6º da Lei 9.784 de 99. Pelo artigo 6º, são estabelecidos os requisitos a serem observados no requerimento do interessado. Requisitos estes praticamente idênticos ao de uma petição inicial qualquer. Outra regrinha que a lei traz é que ela prevê a possibilidade de formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. Também é interessante mencionar que a lei proíbe a recusa imotivada de documentos por parte da administração, devendo o servidor orientar o administrado a suprir suas falhas, em atenção ao princípio da economia processual. Passemos agora à segunda fase, que é a fase de instrução. A administração pública deve colher os elementos que servirão de base para a decisão que ela tomará. Assim, ela ouve o administrado, faz averiguações, perícias, exames, pareceres e estudos técnicos. Olha, acompanhando a legislação moderna e a jurisprudência também, nos processos administrativos não são permitidas as provas obtidas através de meios ilícitos. Bem, esta lei também permite ao interessado juntar documentos e pareceres e atribui ao administrado o ônus da prova relativo aos fatos que tiver alegado. Terminada a instrução, o administrado terá o prazo de 10 dias para se manifestar. Vejam também outra questão importante. Será que é possível, no âmbito administrativo, a adoção de medida acautelatória? Pelo que dispõe o artigo 45 da lei, vamos lá. Pelo que dispõe o artigo 45 da lei, a administração pública pode adotar motivadamente medida acautelatória, sem prévia manifestação do interessado em caso de risco iminente. Suponhamos, por exemplo, que determinado medicamento que está no mercado traga grave risco à saúde da coletividade. A administração pública poderá recolher todos esses remédios impróprios